Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez aqui com a nossa reflexão. E hoje vamos continuar no tema do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurado os pobres de espírito. Estamos aqui falando dos subtítulos Quem se eleva será rebaixado. Hoje vamos falar do item 5 e 6. Quando Jesus nos fala sobre os poderes da terra, sobre a acumulação das riquezas. Lá, na antiguidade, se acreditava que essas riquezas acumularia você o direito da conquista do reino de Deus. Você conquistava aqui. Por isso as guerras por conquista de terras. E quando Jesus diz que tem que ser humilde como uma criança, que aquele que se exalta será rebaixado, Jesus coloca uma outra situação. Jesus mostra que a vida continua após a vida física. Para muitas pessoas, até nos nossos dias, a vida é só aqui. Tudo que nós temos direito de fazer, os prazeres, é aqui na Terra. Não existe nada além do corpo material, além da vida física. Por isso, acumula e vivencia os prazeres daqui, do mundo. E esquece, não existe nada além da vida. Então essas pessoas estão o quê? Sendo orgulhosas e egoístas. Tudo é meu. Todos vivem a função de mim, dos meus interesses, dos meus prazeres. Então você desrespeita todas as leis de Deus e também a humana. E a gente começa a viver nessas conquistas, nas guerras, nas arrogâncias, a guerra interna, a guerra com os outros, dentro da família, é só os interesses. Então você deixa de lado a lei de Deus. E se exalta quando alguém fala em reduzir os seus poderes. Você não importa com o outro que passa necessidades básicas, somente com seus prazeres, porque você só tem essa vida. Você tem que viver isso aqui enquanto estiver aqui. E o que acontece? Fica-se exaltado, se exalta querendo tudo e nada para o outro. Então, a vida existe após o corpo físico, após a vida física. Então, temos nós que retornar para cá, na justiça de Deus através da reencarnação. Nós vamos voltar com toda aquela nossa riqueza? Não. Nós somos arrogantes, orgulhosos, egoístas. Se exaltamos diante dos outros, então seremos rebaixados. Aquelas pessoas que estão ali, que a gente exige ser servido por elas, nós vamos voltar numa condição também para servir. Servindo o outro. Passando pelo mesmo processo de tirania autoritário que a gente exercia em cima das outras pessoas. Sem nenhum respeito, sem nenhum pudor.
a mesmíssima situação, ou parecida com ela em várias épocas da vida. Nós vamos ser orgulhosos da mesma forma? Vamos, muitos de nós é orgulhoso. Não aceita aquela situação. Vai protestar, a vida é indigna, culpa a Deus, culpa as pessoas por viver naquela situação que para ele é indigna. Mas tem que ser rebaixado o seu orgulho para ser humilde, para entender a situação que ele fez o outro passar. Ele vem naquela condição muitas vezes. Submeter às mesmas regras que ele impôs às outras pessoas. Isso quer dizer exaltar e depois ser rebaixado. Vai baixar a crista para aprender a respeitar o outro. Para aprender que ele não está aqui para ter prazer. Ele está aqui para servir e não ser servido. Jesus disse isso e exerceu. Ele não tinha bens materiais. Ele servia com a sua sabedoria, a sua inteligência, com a sua doutrina, com os seus ensinamentos. Trouxe e espalhou no planeta inteiro. Ninguém pode dizer que não ouviu falar do Evangelho. Ninguém pode dizer porque também já ouviu falar pelo menos dos 10 mandamentos. Então temos responsabilidade com a outra pessoa. Hoje estamos vendo o ódio fervente contra uns contra os outros. A gente vê esse ódio, sente esse ódio, para que nós possamos acordar para uma vida melhor. Entender que não vale a pena. Que só provoca dor e sofrimento a cada um de nós. Então, vamos assim aprendendo a humildade. Vivenciando outras situações adversas àquela que nós tivemos numa encarnação anterior. Para que nós sabemos como vive uma mulher, temos que encarnar como mulher. A mulher, para entender como vive um homem, ela tem que entender encarnando como homem. Para você saber como é viver como pobre, você tem que ter a vivência de pobre. Financeiramente eu estou falando. Como também o teste da riqueza, onde nada é seu. Você tem o direito de posse e o direito de administrar. Mas para que administrar? Para servir e não se servir. Quando somos pegos pelo orgulho, pelo egoísmo, a gente passa a se servir e explorar o outro. Então, por isso que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Porque esse poder todo vai estimular o seu orgulho e o seu egoísmo. O pobre, ele vai sentir necessidade, mas ele vai se unir àqueles que estão próximos a ti e vão começar
a trabalhar o afeto um pelo outro. Vai começar a ver o outro com amor. Porque ele sente que ele precisa do outro. O que ele tem, ele dá para o outro. O que o outro tem, serve a ele. E se a gente for trabalhar nas comunidades onde não existem recursos, essas pessoas se unem em prol do outro. Muita gente solidária, quando há uma catástrofe, se une para dar roupa, alimento, remédio para aquelas pessoas que perderam tudo. Já é um despertar do sentimento de amor, da humildade. Outros vão lá pessoalmente ajudar aquelas pessoas. Os trabalhos sociais é justamente para despertar esse sentimento. Para que nós possamos aprender a humildade. Ver o outro de uma outra forma. É isso que acontece com cada um de nós, quando a gente consegue vivenciar a vida. Somos várias experiências. Horas estamos numa classe social e horas vamos estar em outras. Depende do que nós programamos o nosso aprendizado. E cada vez que vem um aprendizado, a gente retorna melhor, com um novo projeto, e vamos sendo cada vez mais capacitados a viver o amor e a caridade. Quanto mais experiente for a pessoa, o espírito, mais ele pode contribuir com a harmonia do planeta. O mesmo acontece com uma pessoa estudiosa, dentro da sua profissão. Ela ganha experiência no seu currículo e pode fazer muito mais. E pode passar esse conhecimento para outra pessoa. Ou para outras pessoas. A vivência do Espírito é o mesmo. Jesus encarnou, desencarnou quantas vezes? Aprendeu tudo o que ele aprendeu. E veio trazer esse conhecimento para nós, com a sua vivência. E veio viver entre nós, para nos dar exemplo. Por isso que se fala que o nosso modelo a seguir é Jesus. E é Ele que devemos seguir, o nosso querido Mestre. Aprender a ser humilde como ele. Compara uma criança, porque a criança é ingênua. A criança no parquinho, ela não quer saber se a criança é pobre, se a criança é rica, qual é a classe social da criança, qual é o sexo. Ele vai brincar, ele quer se divertir. Ele está tendo um comportamento amoroso. Quando cresce, a gente esquece. A gente começa a absorver as coisas do mundo. E aí, entramos num outro patamar. Nos distanciamos dessa criança. É isso que Jesus nos mostra. Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.